Então, agora, oficialmente, boa noite a todos vocês. É com grande satisfação e honra que nós temos aqui hoje a Maria Isabel Rodrigues. Nós, da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, na minha pessoa aqui hoje, né, eu sou a vice-presidente, a primeira vice-presidente da ABRAP. Sou psicóloga, sou mestre e doutora em psicologia. Sou formada há muitos anos, mais de 30 anos, e sempre exerci a profissão, né, clínica, como psicóloga clínica. Depois passei a psicóloga da saúde e depois psicóloga organizacional. Então, assim, eu considero que eu tenho muita experiência, né? Principalmente na área de psicoterapia. Me formei em constelação há muitos anos também, em 2005 foi a minha primeira formação. Fui a primeira a levar a constelação para as universidades, dizendo, né, de quanto eu realmente confio nesse trabalho, enalteço esse trabalho. E hoje é com muita honra que eu fiz esse convite para Maria Isabel estar aqui conosco, né, falando sobre a visão sistêmica e as constelações familiares na psicologia, na psicoterapia transpessoal. Eu sei que a Maria Isabel nem precisaria, né, dessa apresentação, porque ela é muito conhecida na área da psicoterapia transpessoal e também na área das constelações. Mas a Maria Isabel Rodrigues, para quem ainda não a conhece, ela é psicóloga há 35 anos e psicoterapeuta transpessoal há 32 anos. Ela tem formação, a primeira formação dela na DEP, com a dinâmica energética do psiquismo. Ela também foi formada em 2004 e é uma das precursoras no trabalho das constelações no Brasil. Os seus mestres foram Bert Helling, o Gunther Weber, o Schneider e o Juan Garriga, né? Pessoas que nós também conhecemos e sabemos, né, do alto nível que eles mantêm, tanto na qualidade de vida quanto no exercício das constelações. Há 19 anos, a Isabel, ela atende em constelações e há 19 ela dá uma das mais sólidas, eu posso dizer isso, porque já participei de várias, uma das mais sólidas formações na área clínica e organizacional. Ela é diretora, fundadora da FAIBEL, consultoria empresarial, e também da FAIBEL, Escola do Pensamento Sistêmico. Ao longo destes 19 anos, ela já atendeu mais de 10.000 pessoas só na técnica das constelações. E ela já formou 250 consteladores. Ela vem dando também supervisão aos seus alunos, mostrando mais uma vez a seriedade com que ela leva tanto o trabalho de psicoterapeuta quanto o trabalho de constelação. O ano passado, ela então se lançou como escritora através do seu primeiro livro. Constelações familiares e a arte de sentar no banquinho. Perfeito, um livro belíssimo. Quem ainda não leu, leia, né? Que realmente ele é uma leitura básica para o início desse trabalho. Então, Isabel, a palavra agora com você.
É uma honra enorme estar aqui e poder te ouvir mais uma vez. A Abrap está muito feliz de tê-la conosco. Tá bem. Obrigada, viu, Cris, pelo seu convite mais uma vez. Muito obrigada, viu, Cris? Obrigada. Obrigada, nós que te agradecemos. Então, e nós, quando ela sugeriu, né, esse tema, né, eu fui pensar, isso nós estamos falando de quase um ano atrás, quando ela fez o convite, não foi agora há pouco tempo, né? Nós colocamos no calendário já quase um ano antes, né? Podemos, então, tá aí a visão sistêmica, as constelações familiares e a psicoterapia transpessoal, que é uma linha dentro da psicoterapia geral, né? Vamos começar agora falando, né, que foi o que eu não falei na última apresentação, né, sobre o histórico da ajuda humana ao longo do tempo, né? Por quê? Porque ajudantes e curadores sempre existiram, né? Em todos os tempos, em todo o lugar do mundo. Senão, o que seríamos de nós sem a ajuda, né? Porque a condição humana no mundo, ela precisa muito, todos nós precisamos muito da ajuda, né? E aí, ao longo desse tempo, eu fui fazendo assim um raciocínio até lá na Idade Antiga, antes ainda da Idade Média, né? E quem ajudava, quem fazia o trabalho da ajuda humana naquela época, antes da Idade Média, né? Porque o psicólogo, né, vocês vão ver, a psicoterapia ela chegou muito recentemente. Na época antiga, quem de fato cuidava da ajuda humana eram aqueles considerados os sábios, né? Os anciãos e anciãs, em geral das comunidades, das tribos, né? Tinha muitas etnias, a vida era muito tribal e tinha os sábios e os anciãos e anciãs, eram esses que prestavam a ajuda na comunidade, as pessoas, né? Os astrólogos, que também eram os antigos, eles acabavam, através da própria ciência da astrologia, ajudando. Os mestres espirituais, né? E os líderes, né, das tribos, né? Nessa época, a ajuda, ela era tudo junto e misturado, né? Quando alguém precisava de ajuda, em geral, esses papéis, eles ajudavam em todas as dimensões, né? Tanto a dimensão física, se tinha uma questão, um problema de saúde físico, ou na questão psicológica, né? Que a gente está chamando aqui questões mentais, psíquicas, problemas mentais, e também ajuda na parte espiritual, porque não era separado, não tinha profissionais que tinham papéis separados em relação a cada tipo de necessidade humana de ajuda, né? Então era tudo junto, né? Chegava quando às vezes o ancião ele era um curador do nível físico, às vezes ele era um curador de uma perturbação psíquica e às vezes também ele era um curador no nível, na dimensão espiritual daquela pessoa que se apresentava com necessidade de ajuda, né? Depois, né, ao longo, foi passando o tempo, né? Principalmente nós estamos falando na Europa, né? Durante a Idade Média, já então, por volta já do século
XV, né, os anos 1400 até 1500, né, nessa época, a Idade Média, já eram os padres e líderes religiosos, né, aqueles chamados, né, hoje a gente chama os farmacêuticos, mas eram os boticários, né, já então existiam os médicos e os filósofos, né, e já aí na Idade Média começaram a acontecer aquelas fragmentações onde os profissionais eram diferentes de acordo com as competências de cada um e de acordo com os males dos seus pacientes, né? E vocês vão ver depois que isso fica bem definido, né? Porque os padres e líderes religiosos, eles ficaram muito dentro da linha mais de ajuda, né, espiritual, embora tivessem muitos que também davam outro tipo de ajuda psicológica também, porque aqui começava-se a se especializar os profissionais com as suas competências específicas, né? Os boticários e médicos ficaram mais dentro da ajuda mais da saúde física e os filósofos ficaram mais na ajuda psíquica, mental, né? Psicológica, podemos chamar assim. E seguindo dentro dessa linha do tempo, né? Após a Idade Média, já no século XVII, com o desenvolvimento do iluminismo, né, que é todo um desenvolvimento do racionalismo, que é quando começa também o desenvolvimento da ciência cartesiana, já é bem específico os papéis dos padres e líderes religiosos, dos médicos generalistas e dos filósofos e alguns médicos que eram considerados aqueles médicos que depois foram chamados de psiquiatras, né? Então eram os padres para ajuda espiritual, os médicos generalistas para ajuda física e os filósofos e médicos especiais da cabeça davam essa ajuda, eram responsáveis pela ajuda psíquica mental, certo? Então, seguindo ainda, já agora bem próximo de nós, né? No século XX, a maior parte de nós que estamos aqui nascemos, né, no meio, ou talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é mais ou menos no meio do século XX, né? Quando aconteceu a consolidação da ciência cartesiana, né? E aí se fortalece muito essa fragmentação da ajuda nas necessidades humanas. A medicina se apropria e se especializa na ajuda da saúde física, né? As religiões se apropriam da ajuda espiritual e a psiquiatria e a psicologia se apropriam da ajuda da saúde psíquica, né? E é a partir daí que começam a ocorrer as regulamentações das profissões e dentro dessas regulamentações, né, foi como se fosse definindo que se a medicina, quem não é médico não pode fazer ajuda da saúde física, quem não é um padre ou um religioso não pode dar ajuda espiritual, e quem não é um psiquiatra ou um psicólogo não pode dar uma ajuda na saúde psicológica, psíquica humana, né? Isso foi se manifestando e se consolidando mesmo como um campo de força no planeta. E nós estamos falando muito dentro do Ocidente. Nós não podemos dizer que aconteceu essa mesma história no Oriente. Se a gente for ver a história do Oriente, é um pouco diferente, né? Os considerados continentes e países orientais, né, do planeta, né? E
no século XXI, que é o século que nós, né, vivemos atualmente já há pelo menos 20 anos, já começou esse movimento lá na metade do século XX, mas se consolida com mais força o movimento de integração dessas várias dimensões da ajuda, né? Ainda, se a gente for considerar o que acontece na história da ajuda humana, né, principalmente na civilização ocidental, ainda é muito pequeno o contingente, o índice de pessoas que atuam e dentro dessa linha de ajuda integrada das várias dimensões da ajuda, né? Então, eu dei né, essa linha do tempo, esse histórico, também para dizer como a ajuda é muito mais antiga do que as profissões especializadas, não é? E falando do pensamento sistêmico, que é também, né, esse raciocínio que a gente pode fazer, desde quando existe a ideia, o desenvolvimento do pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico não é tão antigo quanto a ajuda humana, né? Não se falava em pensamento sistêmico antes do século XX. Talvez existissem sementes de desenvolvimento, mas fortemente se desenvolve o pensamento sistêmico dentro da consolidação da ciência cartesiana também. E como a ciência cartesiana ela é uma ciência que fragmenta e se especializa todas as áreas de atividades humanas, o pensamento sistêmico ele vem como algo que traz uma forma de pensar, um paradigma novo e diferente, né? Quem começou, né, foram 3 pilares do pensamento sistêmico. O primeiro que nós temos conhecimento, né, é esse Ludwig von Bertalanffy, acho que é assim que pronuncia, esse biólogo austríaco, que em 1930 ele escreve sobre a teoria geral dos sistemas. Do que se trata a teoria geral dos sistemas? Ele afirma, né, que os organismos vivos eles não são sistemas fechados como a ciência cartesiana estava descrevendo. Ela diz que os sistemas são os organismos vivos, e aí não são só nós humanos, mas também as plantas, os animais, tudo aquilo que é considerado organismo vivo, são sistemas abertos e cujas partes, as pequenas partes desses organismos vivos se intercomunicam e se autorregulam. Imagina que isso, em 1930, era absolutamente revolucionário, né? Porque era muito forte a ideia de que o mundo e a vida funcionava como uma máquina, né? Sistemas fechados que não se comunicavam. Depois dele, tem uma outra pessoa, né, que é esse matemático americano, um pouco depois, em 1940, ele desenvolve a cibernética, Norbert Wiener, né? A cibernética, embora seja assim um pouco a avó da tecnologia, né, que hoje nós conhecemos até como internet, a cibernética chega para dizer que o desenvolvimento de sistemas mecânicos imitavam o cérebro humano, né? E
eles trouxeram o conceito de feedbacks, que também foi um paradigma novo. O que significa o feedback? Ele dizia que os sistemas, eles se interagem entre si e eles se interagem a partir de feedbacks que recebem do outro subsistema, né? Então aí a gente já vê conceitos onde a ideia fechada e mecânica das pessoas, do ser humano e da vida no planeta, elas eram estanques e incomunicáveis. E tudo o que acontecia com cada um dependia só de cada um. Aqui ele já começa a trazer que existe interação e que essas interações, a partir dos feedbacks que um subsistema dá para o outro, isso se modifica. E aí depois vocês vão ver o próximo, né, o terceiro pilar, que é a teoria da comunicação humana com o Bateson, né, esse inglês, antropólogo inglês, Gregory Bateson, que é considerado bem fortemente dentro da psicologia e psiquiatria, ele é considerado o pai do pensamento sistêmico. Bateson, em 1940 também, ele afirma que existe uma intercomunicação entre os seres humanos e que essa intercomunicação interfere diretamente nas relações e na construção da história dessas pessoas, da história futuras, né, das histórias futuras. Então, ele já está dizendo assim, não tem nada determinista como a ciência cartesiana prega, né? A história vai sendo construída a partir da interação entre seres, entre sistemas, né? Então, traz o pensamento sistêmico, ele traz uma ideia muito dinâmica e nada determinista em relação aos fenômenos que acontecem na vida, né? Como mundo, como um organismo vivo, e nós inseridos nesse mundo juntamente com outros reinos, como o reino animal e o reino vegetal, né? Também. Esses três, né, eles influenciaram bastante esse conceito do pensamento sistêmico, começaram a surgir, né, correntes do pensamento sistêmico na Europa e Estados Unidos, basicamente, e isso depois influenciou, com certeza, depois o resto do mundo, né? Então, o conceito do pensamento sistêmico é que todo subsistema faz parte de sistemas maiores e mais abrangentes e ainda mais complexos, né? O simples, ele está dentro de um outro sistema que é um pouco mais complexo, e esse mais complexo também está inserido em outros sistemas mais e mais e mais complexos, né? E um outro conceito importante do pensamento sistêmico, que as propriedades essenciais são do todo e nenhuma das partes as possui isoladamente. Só passa a possuir depois que se relacionam entre si. Isso é um conceito muito importante do pensamento sistêmico, que diz que ninguém sozinho ele desenvolve e cria algo, a não ser que ele se relacione. Obviamente, ele pode se relacionar com um outro ou com outros, né? E não precisa ser necessariamente do mesmo reino, né? Uma pessoa pode se relacionar com uma planta
ou com um animal pode se relacionar com a planta ou com o ser humano. Nós estamos falando de vários reinos e que se interrelacionam entre si e se influenciam entre si, né? Essa é a ideia básica do pensamento sistêmico. Nós somos aqui um grupo que não está aqui somente, não estamos aqui ao acaso, estamos aqui porque provavelmente partilhamos dessa ideia do pensamento sistêmico. Mas, se nós conversarmos com pessoas que têm uma formação cartesiana muito forte, ela vai ter até dificuldade em entender isso que nós estamos falando, né? É muito mais fácil para nós termos um pensamento linear do que um pensamento circular. O pensamento circular vem de um pensamento sistêmico, né? Então, nós estamos, aparentemente, essa teoria é uma teoria fácil para a gente entender, mas se a gente for estudar o estado do mundo atual e como as coisas, como os sistemas funcionam, como a saúde, o sistema, por exemplo, de saúde, o sistema de educação, o sistema econômico, não só do Brasil, mas do mundo, a gente com certeza vai saber e vai concluir que o pensamento sistêmico não está contemplado, né? Não é a base o pensamento sistêmico do mundo, do estado atual que nós vivemos no mundo. É muito mais um pensamento cartesiano que não acredita nisso aqui, nesse conceito do pensamento sistêmico que nós estamos trazendo aqui, né? Isso é muito novo, apesar de provavelmente aqui para essa população que está me ouvindo, não seja tão novo assim, mas é bastante novo o pensamento sistêmico, né? Não tem nem 100 anos, né, esse desenvolvimento. Seguindo então no nosso raciocínio, né, quais as áreas, né, nesse período o pensamento sistêmico influencia algumas áreas, né? E, obviamente, com os ícones que desenvolveram o pensamento sistêmico nessas áreas. E eu coloquei aqui, basicamente, aquelas que eu conheço e acho importantes, que eu, dentro dos meus estudos, né, ao longo de todo esse tempo, eu conheci e estudei pelo menos um livro dessas, né, dessas pessoas que são os influenciadores, né, do pensamento sistêmico no mundo, né? Nós temos o Fritjof Capra, né, que ele é um dos grandes, né, e conhecidos influenciadores do pensamento sistêmico, e ele vai muito dentro da área da ecologia profunda. Por que a gente chama ecologia profunda? Porque nós não estamos falando só da ecologia ambiental, nós estamos falando de uma ecologia mais abrangente, né, que envolve não só o nosso sistema, mas se a gente for chamar até o cosmos, né? Capra fala da interconectividade de tudo e de todos, né? E ele influenciou muito o desenvolvimento que hoje a gente chama do desenvolvimento sustentável, tem a base da ecologia profunda desenvolvida por Capra, né? Dentro da psicologia transpessoal, nós temos o Ken Wilber, né, o psicólogo, que desenvolveu os conceitos, a teoria da multidimensionalidade do ser, né? Ele fala das várias dimensões de consciência, né? E por que a gente coloca o Ken Wilber na psicologia transpessoal? Porque é a psicologia transpessoal que abarca e aceita a multidimensionalidade do ser, né? Com a nossa consciência em várias dimensões diferentes. Quem recebe isso dentro da psicologia é a psicologia transpessoal, né? A psicologia do ego
ela chega no máximo até a dimensão mental, física, emocional e mental. Mas a transpessoal, ela ultrapassa a dimensão do ego, né? E o Ken Wilber, ele traz um nível de consciência, inclusive incluindo a dimensão espiritual de todos nós, né? Do ser humano, né? A psicologia sistêmica, ela se desenvolve em algumas escolas na Europa e Estados Unidos, né? Tem vários autores, né? E nasce dentro como uma linha mesmo da psicologia, já muito bebendo da fonte desses três pilares do desenvolvimento do pensamento sistêmico, né? Principalmente o Bateson, né? A medicina integral também se desenvolve, que é uma medicina que se contrapõe à medicina mais tradicional e alopática que a gente conhece hoje. Medicina integral que vê a saúde e o ser humano numa totalidade, né? Ou a pessoa, né, que desenvolveu a medicina integral é Andrew Weil, né? E a medicina humanística em contraponto à medicina, vamos chamar mais cartesiana, que fica olhando muito o paciente, o ser humano, a partir de seus sintomas e suas doenças e não o ser humano que existe ali. Então, também o pensamento sistêmico influenciou a medicina humanística, que era olhar mais para o ser humano como um todo, né? E ainda existe essa medicina humanística que se desenvolve principalmente na Europa, né? A área de campos de informação, que já no Oriente não era nem tão novidade assim, mas no Ocidente se desenvolve esses campos de informação a partir de Sheldrake, que era um biólogo inglês, né? E outros também, tem filósofos, né? Tem o Laszlo, tem pessoas importantes que desenvolveram os conceitos dos campos de informação, que a gente também pode chamar dos campos de memória implícita, campos do inconsciente, né? E preconceito, por exemplo, que o Jung ousou falar do inconsciente coletivo, né? Dentro da linha da psicologia. Mas os campos de informação, eles englobam conceitos muito mais abrangentes, memória, campos morfogenéticos, e isso nos dá muito apoio para a compreensão da visão sistêmica que traz as constelações. O pensamento complexo, ele vem muito em decorrência desse pensamento sistêmico, desenvolvido pelo filósofo Edgar Morin, que é francês, né, e os dois chilenos, Varela e Maturana, que desenvolvem a psicologia do amor. E o pensamento complexo diz que todos os pensamentos, eles estão ligados a pensamentos mais complexos cada vez mais. Então, para a gente ter uma compreensão do mundo, nós não podemos fragmentar, e sim olhar cada vez de forma mais abrangente para a gente perceber a complexidade da vida e das pessoas e dos sistemas do mundo, né? Outra área, que é uma área pouco ainda desenvolvida, mas que existe sementes muito férteis, é a área da economia, né? Com o conceito de economia colaborativa, considerando que uma economia que só serve para alguns e não para outros, ela é uma economia excludente, né? O autor é o Lawrence Lessig, né? Essa economia, ela propõe um ganha-ganha. E esse ganha-ganha não é só de ser humano para ser humano, é de ser humano para o planeta, é de ser humano para os animais,
ser humano para a natureza, né? E nós estamos dentro de uma economia muito excludente e ganha-perde. Então, essa economia colaborativa, ela vem também influenciada pelo pensamento sistêmico, né? Depois, o desenvolvimento da cultura regenerativa, que nos convida a mudar o nosso paradigma que está instalado atualmente no mundo e que é uma cultura predadora, né? Quem traz isso é a Joanna Macy e Daniel Wall, né? Os dois são ingleses, mas o Daniel ele fala disso fortemente a partir de uma tese de doutorado que ele fez na Universidade de Oxford, e é ele que traz essa ideia de nós temos que desenvolver não uma cultura sustentável, e sim uma cultura que regenera, né? Isso é um conceito bem novo, bastante novo, e que a base é o pensamento sistêmico, né? E dentro da pedagogia sistêmica, né, começou com o construtivismo, olhando a partir de uma pedagogia onde quem sabe ensina e quem não sabe aprende, né, fragmentado, cartesiano, para uma pedagogia onde o saber é construído a partir das relações entre quem sabe e quem está aprendendo, e considerando também que entre os aprendizes existe um saber que pode ser construído a partir dos próprios aprendizes, né? E as constelações que chegam também fortemente nos anos 60 do século 20, 1960, influencia a pedagogia sistêmica. Quando a gente diz, a gente está falando de uma possibilidade do trabalho das constelações dentro da pedagogia e da educação. Passando então, vamos em frente, porque a Cris avisou que ela tem tempo, ela tem que retornar ao trabalho dela às 9h30. Eu espero não estar falando demais. Vamos ter um tempo depois para a gente fazer pergunta, talvez. Mas nós vamos agora então chegar no pensamento sistêmico na psicologia, né? Então, como eu falei, o Bateson ele influencia fortemente os psicólogos e psiquiatras da época de 1950 e 60, né? E que desenvolviam a abordagem mecanicista que veio, né, do início do século XX, ela era muito forte. E assim, aconteceram brigas homéricas dentro da psiquiatria e da psicologia por conta, assim, não vamos dizer assim que foi muito fácil chegar o pensamento sistêmico dentro da psicologia, porque era tanto a psicanálise quanto a psicologia comportamental que imperava na época do desenvolvimento da psicologia, na primeira metade do século XX, elas eram muito pautadas dentro da ciência cartesiana, ciência racionalista, não é? E aí esses psicólogos humanistas, e depois também chamados aqueles psicólogos sistêmicos, desenvolveram aquela psicologia que a gente chama psicologia sistêmica, basicamente para trabalhar com a terapia familiar sistêmica. Então, tem algumas linhas dentro da psicologia do pensamento sistêmico que trabalha muito a abordagem das terapias de família, né? Existem linhas diferentes na Europa e nos Estados Unidos, e elas também influenciam outros países, inclusive fora da Europa e dos Estados Unidos, e influenciaram o Brasil também, né? E aí, esse paradigma interrelacional que o pensamento sistêmico influencia, ele se contrapõe àquele paradigma intrapsíquico que é exatamente aquele ser humano. Ele tem as questões dele ligadas a
ao próprio psiquismo dele, não tem nada a ver com o que está fora dele. Não tem nada a ver com o sistema que ele vive, ou não tem nada a ver com o ambiente que ele vive, ou o sistema familiar que ele vive. É essa ideia fragmentada mecanicista. O paradigma interrelacional, ele vem para dizer que a gente precisa olhar para outras relações e para as influências que o sistema exerce sobre o indivíduo e vice-versa, e isso é base do pensamento sistêmico, tá certo? Então, foi assim que chegou, né? No século XX, o pensamento chegou dentro da psicologia. Vamos seguindo, então, para a gente, né, aqui eu falei um pouco mais, deixei um pouco mais claro a corrente de pensadores que diziam que o sistema deve ser visto como estruturas organizadas hierarquicamente que precisam ser analisadas em sua totalidade, desde os aspectos macro até os micro, né? Essa é a ideia do pensamento sistêmico dentro da psicologia. E aí nasce a psicologia além do ego, que é a psicologia transpessoal que a gente chama hoje, e a terapia familiar sistêmica também, que foi nessa época da segunda, 1950 e 60, certo? E aí chegamos nas constelações e no pensamento sistêmico. Situando então Bert Hellinger, né? Ele na Alemanha, ele começa a desenvolver, né, o trabalho dele, que chamou inicialmente constelações familiares, depois se ampliou e começou a ser chamado de constelações sistêmicas, porque se ampliou para outras áreas além da área familiar, que ele começou a trabalhar inicialmente na Alemanha, né? Ele desenvolve as constelações no contexto do desenvolvimento do pensamento sistêmico na Europa, né? Mas depois ele deixa isso bem aberto, e era característica dele, né? Deixar bem aberto para que as pessoas pudessem desenvolver o seu próprio caminho. Então, muitos outros que estavam seguindo uma linha do pensamento sistêmico, elas desenvolvem também as constelações a partir do pensamento sistêmico na Europa e no mundo. E tanto que hoje existem duas linhas dentro do desenvolvimento das constelações no mundo. Existe as constelações mais consideradas mais uma linha mais fenomenológica e uma outra linha mais ligada ao pensamento sistêmico, que a qual esses primeiros professores que chegaram, que foram para o mundo e que chegaram aqui, que são os meus mestres, estão ligados a essa linha do pensamento sistêmico. Por quê? Porque depois o Bert Hellinger ele foi para uma linha considerada pelo pensamento sistêmico europeu muito fenomenológico e irracional, porque ele foi para os movimentos da alma e os movimentos do espírito, né? O pessoal do pensamento sistêmico europeu não incorporou nem digeriu muito esse caminho que o Hellinger fez, né? As constelações sistêmicas chegam ao Brasil em 1999 com o próprio Bert Hellinger, né? Eu tive, né, o privilégio de conhecê-lo logo nesse início, né? Então, falando das constelações sistêmicas, nós falando para quem não conhece, né? Aqui algumas pessoas talvez estão aqui presentes não conhecem. Os principais fundamentos das constelações são as ordens do amor, os emaranhamentos, né? Os campos de memória inconscientes e as heranças transgeracionais. Essa é a essência das constelações. As ordens do amor são os 3 pilares das constelações, são princípios espirituais que falam do direito de pertencer, né? Todos têm o direito de pertencer a um sistema, né? E tudo aquilo
que transgride esse direito de pertencer passa a ser um emaranhamento, que é uma desordem, né? A hierarquia, né, que é a precedência de quem chega primeiro, né, é somente precedência que precisa ser olhado, honrado, respeitado, né, e o que a transgressão dessa lei acontece emaranhamentos. E o equilíbrio entre dar e receber, né, o balanço entre essas duas forças do dar e do receber, que também é muito importante e necessário. E quando há uma transgressão, um desequilíbrio, acontece também os emaranhamentos. A visão sistêmica fala de que esses emaranhamentos, saibamos nós ou não, eles atuam sobre a nossa vida e sobre as nossas questões, sobre a nossa saúde, né? Essa já pressupõe uma visão sistêmica, porque se você aceita que algo que não aconteceu com você, indivíduo, mas sim com alguém da sua família, não importa em qual geração, essa força atua em você e as constelações mostram como atua, então você já entende e aceita e já faz o pensamento sistêmico, né? Porque você sai da sua individualidade e vai para o sistema. E existe causa e efeito de uma geração para outra. E aí a gente fala das heranças transgeracionais. A constelação mostra que nós recebemos heranças transgeracionais, significa que nós recebemos herança de acontecimentos bons ou ruins do passado de nosso sistema familiar e queiramos ou não, saibamos ou não, nós recebemos essas heranças. Às vezes são heranças que nos ajudam na nossa vida e na nossa saúde, às vezes são heranças que nos atrapalham, impedem o fluir da nossa vida e o desenvolvimento de uma harmonia, de uma vida em harmonia, né? Essas heranças transgeracionais, elas fazem parte desses campos de informação que são inconscientes, né? E as constelações, ela tem o mérito de trazer à luz, trazer para a consciência esses campos informacionais que atuam sobre nós. Basicamente, é isso de que fala as constelações. Vamos seguindo para a gente terminar essa aula, né? As constelações na ajuda humana primeiro, né? Então, como é que nós vemos, né? Nós da FIBE, ou Escola do Pensamento Sistêmico. Nós vemos que as constelações, ela se apoia no pensamento sistêmico. As constelações são intervenções terapêuticas com técnicas específicas. Está a serviço da harmonização do paciente com a sua história pessoal e a sua história familiar, né? Ela traz luz às dinâmicas inconscientes transgeracionais e atua muito além do ego e possibilita a transformação de padrões repetitivos e cura de males do passado da família que refletem no presente do paciente. Isso, quando a gente explica isso para as pessoas que não conhecem e nunca viram um processo de constelação, muitas vezes é muito inusitado e muito difícil de acreditar e de entender. Mas quando a pessoa começa a se aprofundar e ver os processos, as dinâmicas acontecendo, se revelando, aí ela começa a entender e ela adquire uma visão sistêmica a partir de uma vivência de constelação. É bem comum as pessoas que participam não só de cursos, mas de vivências com as constelações, passarem a adquirir a visão sistêmica a partir da experiência ou como
estudante ou como paciente, como cliente, não importa se de grupo, se é um grupo ou se é individual, nós adquirimos essa visão. É impossível a gente fazer um processo de constelação e não ampliar a nossa visão para uma visão mais sistêmica. Então, ela está muito a serviço da ajuda humana também. Até a ajuda dos animais, existe também já o trabalho com a ajuda dos animais também, né? Seguimos então, as constelações atuam dentro da área de saúde física e mental, dentro da área de educação, dentro da área institucional, nas organizações, na área jurídica e na área política. Todas essas áreas significa que existem trabalhos específicos para cada uma delas, né, com os profissionais específicos que se especializam com competências para cada uma dessas áreas. Então, eu, por exemplo, que tenho experiência institucional e a experiência clínica, não tenho experiência educacional, não tenho experiência jurídica, não tenho experiência política. Então, eu não me considero alguém que possa fazer uma constelação com essa especialidade da educação, a jurídica e a política. Mas advogados, juízes, hoje desenvolvem um trabalho muito bom de ajuda humana na área do direito, né? Então, essas pessoas trabalham e desenvolvem. Nós temos no Brasil bem essa área com Sam Stork, que começou, um juiz, trabalhando com ajuda e muita ajuda na área jurídica, né? Nas organizações, que é a minha especialidade, eu trabalho, tem muitas organizações, muitas empresas se beneficiando do trabalho das constelações organizacionais. E na área clínica de saúde, né, dentro da psicologia e da psiquiatria, existe bastante trabalho, né, das pessoas que se colocam como consteladores nessa área clínica e psíquica e psiquiátrica, né? Nas outras áreas existem pessoas, por exemplo, eu soube que o próprio Bert Hellinger, ele trabalhou com reconciliação de povos que no passado estiveram em guerra. Ele estava trabalhando com reconciliação, ele estava trabalhando na área política, né? E os educadores que conheceram as constelações foram desenvolvendo, né, trabalhos de ajuda nas questões relacionais dos alunos, na relação dos pais com a escola, a organização escola, essa relação de subsistemas, família, aluno, organização, escola, ela traz uma complexidade que as constelações podem trazer bastante ajuda também. Então, existe, para quem quer conhecer, existem muitos livros, né? Já em português, tem em outras línguas também, mas em português tem principalmente da área clínica, da educação, das organizações e alguma coisa da área jurídica. Da área política nós não temos nada em português, né? Não sei se tem em alemão ou inglês, não conheço muito. Seguimos então as constelações e a psicoterapia transpessoal. As constelações não são psicoterapia. Muita gente faz essa confusão, mas uma pessoa que precisa de psicoterapia, ela deve fazer psicoterapia. As constelações são intervenções terapêuticas, sim, porque trazem ajuda. São intervenções breves e pontuais e podem ser utilizadas dentro de um processo psicoterapêutico, assim como outras técnicas podem ser utilizadas dentro de um processo psicoterapêutico, né?
As constelações podem ser consideradas técnicas transpessoais? Pode, sim. Por isso, por que que ela pode? Porque ela atua na dimensão sistêmica do indivíduo, uma dimensão além da sua própria individualidade. Tanto na dimensão sistêmica quanto na dimensão espiritual, também as constelações atuam. Então, por isso nós podemos dizer que as constelações são técnicas transpessoais, mas não é uma psicoterapia transpessoal. E nós estamos deixando isso bem claro, por quê? Porque muitas pessoas que não vieram da psicologia podem, de maneira equivocada, dizer que faz terapia de constelação, né? E, obviamente, tem profissionais que são pouco preparados que também podem dizer que fazem terapia de constelação. Mas é um equívoco, isso não acontece. Inclusive, as constelações, através do conhecimento que traz Bert Hellinger das três consciências, a consciência pessoal é a consciência do indivíduo, as questões de psicoterapia devem ser tratadas dentro dessa consciência pessoal. A consciência sistêmica, muitas vezes, se você não trata das questões sistêmicas dentro de uma metodologia ou de uma técnica sistêmica, você não vai sair da psicologia do ego e você vai trabalhar durante 10 anos, mas não vai cuidar daquela questão que tem uma raiz sistêmica, por exemplo, transgeracional. Aí as constelações trazem a sua ajuda e o seu benefício. Por quê? Porque ela vai olhar, vai trazer luz além da individualidade do ego, daquele indivíduo, daquela pessoa, né? Então, para finalizar aqui, né, eu deixei essa fala aqui, né, essa defesa das constelações em relação à saúde, né, que saúde é ser inteiro, e ser inteiro significa ser matéria e espírito simultaneamente. É ser corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo espiritual também, né, simultaneamente, não é de maneira separada, como se fosse uma escadinha linear, não é. É tudo junto e misturado, né? As constelações sistêmicas, quando elas são utilizadas com boa formação, respeito e ética, as constelações dão grande contribuição para essa jornada do ser humano tornar-se inteiro, com saúde. Essa é assim que eu finalizo essa nossa apresentação aqui, porque saúde é tornar-se inteiro. E as constelações ajudam muito, né? Não como uma psicoterapia, mas sim como uma técnica terapêutica transpessoal. Obrigada, em nome da BRAP, em nome de todos os psicoterapeutas brasileiros, nós agradecemos a sua presença aqui. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada a todos.